Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Vinícius e estarei com vocês no curso de matemática no módulo básico do curso de mecânico de aeronaves. Vamos iniciar agora a nossa primeira aula. A gente vai começar falando sobre os sistemas de numeração, como eles surgiram, tá? Como os povos antigos utilizavam e como a gente foi melhorando até utilizar o sistema que a gente utiliza atualmente, tá? Então, o homem, em certo momento da sua história, se deparou com a necessidade de contar e como representar essa contagem. Então, os povos antigos utilizavam diversas formas para poder contabilizar diversas coisas. Então, a gente vai mostrar aqui essa tabela, esse quadro aqui, que mostra como era a contagem de alguns povos na antiguidade. Então a gente vê aqui o número 1, como ele era representado por diversos povos, povo hindu, povo árabe, o árabe espanhol e o italiano, já em 1400 depois de Cristo, tá? O que mais se aproxima ao nosso atual. Então veja como foram evoluindo, como eram os símbolos para descrever os números, né? Foram mudando, alguns mudaram bastante até a gente chegar no que a gente tem atualmente. A gente vai ver aqui do povo maia, como eles utilizavam, tá? Então, tinha necessidade de contabilizar os números desde 1, né, até grandes quantidades, desde uma unidade até grandes quantidades. E a gente começa a perceber aqui que quando as quantidades começam a aumentar, eles já tinham uma ferramenta para poder demonstrar valores altos. Então a gente vê, quando chega o número 5, o 5 já é representado por uma barra. Então, cada unidade era uma bolinha, e quando eram 5 unidades, representava por um traço. 10 unidades, 2 traços. E assim foram evoluindo, foram desenvolvendo seus métodos, sua simbologia para contabilizar, tá? Até a gente chegar no nosso sistema arábico, que é o que a gente utiliza atualmente, ou sistema decimal. O nosso sistema numérico, ele basicamente é formado pelos números naturais, que é o que a gente mais utiliza, né? Que é o conjunto dos números inteiros positivos, incluindo o zero. E são representados pelos 10 símbolos numéricos, chamados de algarismos, que são os seguintes: de 0 até 9, né, como todos conhecem. Então, a gente tem apenas esses 10 símbolos, e através desses 10 símbolos, a gente vai representar todos os números que a gente quiser, né? Então, são os 10 que a gente tem, e através desses 10, a gente vai representar todos os outros. Então, a gente usa uma convenção chamada de sistema numérico para representar números iguais ou maiores que 10. Tá? Então, a convenção para representar esses números maiores que 10. Usamos, nesse caso, o sistema decimal, no qual a posição do algarismo é relevante, na indicação da quantidade que representa. Então, se a gente mudar a direção do algarismo, a gente vai estar mudando a representação do número. Ele não vai continuar sendo o mesmo. Exemplo, no número 1985,
O algarismo 5 representa as unidades. O algarismo 8 representa as dezenas. O algarismo 9, as centenas. E o algarismo 1, milhar. Tá? Então, essa é a representação do número 1985. Cada número ali tem sua função. Tá? Tem sua representação. Então, no número 1985, a gente tem uma milhar. Tá? Então, é uma vezes 1000. Tem uma milhar. Então, a gente tem 9 centenas, né? São 900. 1900. Então, são 9 centenas. 900. 8 dezenas e 5 unidades. Então, eu vou pegar e vou somar a minha milhar. Tem 1 milhar. Minhas 9 centenas, minhas 8 dezenas e minhas 5 unidades. E vou chegar ao número 1985. Agora vamos começar a falar sobre as operações básicas da matemática, tá? Vai ser uma revisão para todos. Se alguém ainda tem alguma dúvida em relação a isso, tá? Vamos falar sobre adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais, tá ok? Então, relembrando que na adição e em qualquer outra operação a gente deve observar a posição dos algarismos nas respectivas ordens e a gente vai somar cada coisa com sua coisa. O que é isso? A gente vai somar unidade com unidade, vai somar dezena com dezena, vai somar centena com centena e milhar com milhar e assim sucessivamente, tá? A gente não pode somar dezena com unidade ou dezena com centena, tá ok? Cada ordem deve ser somada com sua ordem, tá ok? Então, aqui vamos somar 385 mais 238, então cada ordem alinhado com sua ordem, tá? Então, 5 dezenas eu vou somar, correção, as 5 unidades do 385 vou somar com as 8 unidades do 238, que eu vou ter 13 unidades, né? Vou ter 13 unidades. Então, eu só posso ter no máximo 10 unidades, né? Porque 10 unidades já é igual a uma dezena, certo? Então, essas 10 unidades que eu tenho vão virar uma dezena, como a gente coloca aqui. Então, eu vou somar 8 dezenas mais 3 dezenas, tem 11 dezenas, mais aquela outra dezena ali, 12 dezenas. Tá? Então, 12 dezenas significa uma centena e 2 dezenas, né? 120 seria, né? Então, eu fico com as minhas 2 dezenas aqui e a centena que eu tenho eu jogo para casa da centena. Então, eu vou somar minhas 3 centenas mais 2 centenas, vai dar 5 e mais essa que veio das dezenas aqui. Essa centena que veio das dezenas. Então, eu vou ter 6 centenas, tá? Então, chegou ao número de 623. Só para relembrar vocês, se é que alguém tem alguma dúvida disso. Na subtração ocorre a mesma coisa. Porém, na subtração, eu não vou poder subtrair um número menor de um número maior. Então, como é que a gente vai efetuar essa operação? Então, nas unidades aqui, eu tenho 2 unidades para subtrair de 3. Eu não vou poder fazer isso. Então, eu vou ter que pegar unidades emprestadas das outras ordens. Só que aqui, na ordem das dezenas, eu tenho 0 dezenas. Então, não tenho nada para transformar em unidade. Então, eu vou recorrer à ordem das
centenas. Então, vou tirar uma centena daqui, vou ficar com 3. Então, uma centena é igual a 10 unidades, correto? 10 dezenas, desculpa. Então, tirei uma centena aqui, fiquei com 3, agora eu vou ter 10 dezenas. Agora, tendo 10 dezenas, eu vou ter como transformar essas dezenas em unidades. Então, eu tinha 10 dezenas, vou pegar uma dessas dezenas e vou transformar em unidades, tá? Então, não tenho mais dezena, 10 dezenas. Tenho 9 dezenas e uma dezena eu venho para cá. Então, vou ficar com 12 unidades. Então, eu vou pegar essas 12 unidades, vou subtrair dessas 3, vou ficar com 9 unidades, tá? E agora eu continuo fazendo a minha operação normalmente. Agora eu tenho 9 dezenas, diminui de 5, vou ter 4 dezenas. E tenho 3 centenas, vou diminuir de 2, vou ficar com uma centena, onde a gente chega no resultado de 149. Então a gente sempre recorre à ordem superior para poder fazer essa operação. Na multiplicação, continua respeitando. Lembrando que a multiplicação nada mais é do que uma soma de parcelas iguais. Ou seja, se eu estou multiplicando 6 vezes o número 9, 6 vezes o número 9. Então, eu estou pegando o número 9 e somando ele 6 vezes. Então, vou pegar 9 mais 9 mais 9 mais 9 e vou chegar a 54. Então, ali somamos 6 vezes o número 9 e, ao contrário, 9 vezes 6 significa que vamos somar 9 vezes o número 6, certo? Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6, 9 vezes, que vai dar 54 também. Então, somamos 9 vezes o número 6. Agora, a operação da multiplicação. Vamos multiplicar o 402 por 53. Então, vou multiplicar unidade por todas as ordens acima, tá? Então, vou pegar o 3 e vou multiplicar por todos os algarismos da ordem acima. Então, vou fazer primeiro 3 vezes 2, que vai dar 6. Agora, eu vou fazer 3 vezes 0, que vai dar 0. Agora, eu vou pegar essas 3 unidades e multiplicar por essas 4 centenas, que eu vou ter 12. Agora, eu vou multiplicar as dezenas que eu tenho. Tenho 5 dezenas. 5 vezes 2, 10, tá? Então, eu vou ficar com 0 unidade, 0 dezenas e vou jogar a unidade lá para cima. 5 vezes 4 vai dar 20, mais aquele 1 que eu joguei lá para cima, 21. Então, não posso colocar o 21 ali embaixo, então 1 fica ali. E eu tenho 2010 aqui, tá? Então, agora eu já multipliquei as minhas unidades e as minhas dezenas. Agora eu faço o somatório dessas duas multiplicações, tá? Então, a gente vai somando membro a membro, ordem a ordem. A gente vai chegar no resultado de 21.306. Agora na divisão, tá? Então aqui a gente tem a divisão de 223 por 15. Então como que a gente faz essa divisão? Então a gente percebe aqui que a
gente está dividindo um número maior para um número menor. E a gente vai fazer essa divisão por parte, para facilitar. Tá ok? Que às vezes a gente vai pegar números muito grandes e a gente não vai conseguir fazer a divisão de uma vez só. Então a gente vai fazendo ela por parte. Então eu vou pegando os algarismos aqui até obter um número maior do que o divisor. Tá? Então 223 é o dividendo e o 15 é o divisor. Então se eu pegar só o 2 aqui, eu vou conseguir dividir por 15? Eu não vou. Se eu pegar o 22 já é maior que 15? É, então eu vou conseguir dividir. Tá? Então eu pego o 22 aqui e vou dividir por 15. Quanto que vai dar essa divisão? 1. Tá? O 15 só cabe uma vez dentro do 22. Então eu coloco aqui a divisão, o resultado dá 1, certo? 22 por 15. Então vai ficar sobrando quantos? De 15 para 22. Então eu diminuo aqui de 15 e vamos sobrar 7. 7 eu consigo dividir por 15? Não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3 aqui e a gente fala que vai baixar o 3, né? Então baixo aqui o 3. 73 eu consigo dividir por 15? Consigo. 73 é maior que 15. Então a gente vai fazer no cantinho a divisão e vai ver quantas vezes o 15 cabe no 73. Então a gente vai descobrir que cabem 4 vezes, que vai dar 60. Então 15 vezes 4 vai dar 60. E vai me sobrar 13 aqui no resto. 13 eu consigo dividir por 15? Não. Eu tenho mais algum número aqui para descer, para baixar? Também não. Então, eu cheguei ao final da minha divisão. Minha divisão está irredutível. Eu não consigo mais seguir adiante a partir daqui. Tá? Então, a divisão de 223 por 15, eu vou ter o resto 13. Tá? E o meu quociente vai ser 14. Então, essa é uma operação de divisão. É como a gente efetua uma divisão seguindo esse processo, tá? Sempre pegando o primeiro número que a gente consegue dividir pelo divisor, para não pegar o 223 e dividir de uma vez pelo 15, tá? Agora a gente vai falar sobre os múltiplos de um número, tá? Então a gente está seguindo passo a passo. Lá na frente você vai compreender que algumas ferramentas serão importantes para facilitar a nossa vida, tá? Algumas contas que a gente vai precisar fazer à frente. Então, o que é um múltiplo de um número? A gente pode dizer que os múltiplos de um número é a tabuada desse número. Então, se eu pego a tabuada de 3, por exemplo. Então, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então, esses números, 3, 6, 9, 12, 15, são múltiplos de 3. Tá? E eles são a tabuada de 3, como a gente conhece, né? Então, aqui um exemplo de múltiplos de 2. 2 são todos os números pares, né? 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante. Os múltiplos de 3, como eu acabei de falar, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. Os múltiplos de 4, a tabuada de 4, tá? E a quantidade de múltiplos de um número, ela é infinita, tá? Desculpa, saiu errado aqui os múltiplos de 4. Na verdade era 4, 8 e 12. Então, a gente vai ver agora que os números podem ter múltiplos em comum, né? Eles não são exclusivos de um número, né? Então, aqui no exemplo, o número 4 e o número 5, eles têm alguns múltiplos em comum, como o 20 e o 40, tá? E eles vão ter outros múltiplos mais adiante.
E agora a gente vai ver os divisores de um número, também, que vai ser uma ferramenta que vai ajudar a gente lá na frente a efetuar algumas operações, tá? Então, os divisores de um número são aqueles números que dividem outro número sem deixar resto. Então, a gente viu naquela divisão que a gente fez, de 223 por 15, que a gente ficou com o resto de 13, né? Então, a gente pôde perceber naquela conta que o 15, que o 223 não é múltiplo de 15. Por quê? Porque ele deixou resto na divisão. Então, não posso ter resto para poder considerar um número divisor de outro. Aqui eu tenho um exemplo que 2, 3 e 4 são divisores de 12. Por quê? Se eu pegar 12 e dividir por 2, dá 6. A divisão é exata. Se eu pegar 12 e dividir por 3, dá 4. Se eu pegar o 12 e dividir por 4, dá 3. Então, são todos divisores de 12, porque a divisão é sempre exata, não deixa resto. Então, 2, o 3 e 4 também são divisores de 24, né? Porque eu consigo dividir o 24 por esses três números com o resto zero. Então, um número vai ser divisor de um número B, o número A vai ser divisor de um número B, se esse B for múltiplo de A. Ou seja, o 2 é divisor de 24, porque o 24 é múltiplo de 2, tá? Então, essa sentença aí, ela mostra quando um número é divisor de outro, tá? Para acontecer uma coisa, tem que acontecer outra. Então, aqui o 12 é múltiplo de 2, de 3 e de 4. Então, a gente só está escrevendo de outra forma aqui, né? A gente escreveu aqui em cima que 2, 3 e 4 são divisores de 12. A gente também pode falar de outra forma, que o 12 é múltiplo de 2, 3 e 4. E também, como a gente falou em cima que o 2, 3 e 4 são divisores de 24, a gente fala agora que o 24 é múltiplo de 2, 3 e 4, tá? Então, se o A é divisor do B, o B necessariamente é múltiplo de A. E a quantidade de divisores, ao contrário da quantidade de múltiplos de um número, ela é limitada, tá? A quantidade de múltiplos é ilimitada, porque a tabuada de um número a gente pode fazer infinitamente. A quantidade de divisores, ao contrário, ela é limitada, tá? Se eu pegar o 12, não consigo achar infinitos divisores para 12. Tem uma quantidade finita, tem uma quantidade exata ali, tá ok? Então, todo número tem como divisores, no mínimo, ele próprio, né? Então, todo número consegue se dividir por ele mesmo. Qualquer número. Se eu pegar 53 e dividir por 53, eu vou ter 1. Se eu pegar 53 balas para 53 pessoas, eu vou ter uma bala para cada pessoa. Se eu pegar 1.281.000 balas para 1.281.000 pessoas, eu vou ter uma bala para cada uma dessas pessoas. Então, eu consigo dividir sempre um número por ele mesmo e por 1, né? Todo número faz isso. Então, a gente vê aqui os divisores do 12. Tem o 1 e o 12, né? Que são os divisores mínimos. E, além disso, tem o 2, 3, 4 e 6. Os divisores de 24 são esses aqui. E a gente percebe que 12 e 24 têm divisores em comum, né? O 2, 3, 4, 6 e 12 são divisores comuns a 12 e 24. Agora, alguns números, eles vão ter como divisores apenas ele mesmo e o 1, né? Então, todo número tem esses divisores, ele próprio e 1. Agora, terão alguns números que só terão como divisores esses números, ele próprio e 1. Então, por exemplo, o 17.
O 17 eu só consigo dividir por 17 e por 1. Não existe outro número que a gente consiga dividir e a divisão seja exata. Então eu posso falar que o 17 é um número primo, tá? Então aqui alguns exemplos de números que são primos, os primeiros, né, que a gente conhece, tá? Os mais próximos, os menores. Então 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 são todos números que dividem apenas por ele mesmo e por 1. São os números primos. E atualmente o número primo conhecido, o maior número primo conhecido, possui essa quantidade de dígitos, tá? Não é esse número aqui, tem essa quantidade de dígitos, tá? Então são computadores enormes, computadores supercomputadores que fazem essas contas e vão descobrindo novos números primos. Pode parecer uma besteira, mas os números primos têm bastante utilidade, tá? A tecnologia, não vem ao caso agora, mas eles são bastante utilizados. Tá. Então, para a gente aqui agora, os números primos vão ter uma função também, tá? A gente não está falando sobre eles à toa, que é a fatoração em números primos. Então, eu vou fatorar o número 690. O que significa fatorar em números primos? Então, eu vou dividir esse número apenas por números primos, tá? Então, o primeiro número primo que a gente conhece é o 2, tá? Então, eu vou pegar o 690, eu consigo dividir por 2? Consigo. Então, 690 dividido por 2 dá 345. Consigo dividir o 345 por 2? Não, porque não é par. Então, o próximo número primo que eu vou conseguir dividir o 345 é o número 3. Então, divido pelo 3. Vou ter 115, vai me sobrar 115. Consigo dividir o 115 por 3? Não. Qual o próximo número primo que eu tenho para tentar dividir? É o 5. Consigo dividir o 115 por 5? Consigo. Vou encontrar 23. 23 é um número primo, tá? O único número que eu vou conseguir dividir ele vai ser o quê? Ele mesmo. Então, dividi por ele mesmo e cheguei ao final da minha fatoração. Não tenho mais como dividir. Cheguei a 1. Então, agora, o resultado da minha fatoração em números primos é que eu posso escrever o 690 apenas como uma multiplicação de números primos. Então, como que eu vou representar esse 690? Se eu pegar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 23, eu vou encontrar 690. A mesma coisa aconteceu com 180. Eu vou fatorar o 180 em números primos. Então, eu peguei o 180 dividido por 2, consigo. Encontrei 90. 90 continuo conseguindo dividir por 2. Vai dar 45. 45 agora eu tenho que dividir por 3. Vai dar 15. 15 eu continuo conseguindo dividir por 3? Continuo. Então vai dar 5. 5 eu só consigo dividir pelo próprio 5. Então cheguei ao final da minha fatoração. Então o número 180. Como que eu vou escrever o 180 em números primos? Vai ser 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5, que vai dar o 180. Então aqui a gente viu como fatorar um número em números primos, tá? Como que a gente representa ele em números primos. Então, o 690, que a gente já viu como é que a gente escreve ele. E aqui a gente encontra os divisores de 690. Através dessa fatoração em números primos, a gente encontra esses divisores do número, tá? Então, para encontrar os divisores de um número,
a gente pega essa fatoração em números primos e faz todas as multiplicações possíveis, tá? Então, eu vou pegar o 2, o 3, o 5 e o 23, e já são divisores de 690. Quais são os outros divisores de 690? Eu pego 2 vezes 3 aqui, 2 vezes 3, 2 vezes 5, 3 vezes 5, 2 vezes 23. Faço todas as multiplicações possíveis, tá? Então, esses aqui, o resultado dessas contas aqui, vai me dar todos os divisores de 690. Com 180 a mesma coisa. Para eu encontrar os divisores de 180, eu pego todos esses números aqui primos que eu fatorei e faço todas as combinações possíveis, tá? E aí eu vou encontrar todos os divisores do 180. Então, para que eu vou precisar disso? Para encontrar o máximo divisor comum de um número, tá? Depois a gente vai ver para que a gente vai usar isso. Então, eu quero encontrar o máximo divisor comum, o maior número que eu consigo dividir 690 e o 180 ao mesmo tempo, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui a fatoração do 690 e do 180. Aí eu vou pegar os fatores comuns, tá? Elevados ao menor expoente. Então, os fatores comuns nas duas fatorações é qual? 2, né? O 3, que aparece nas duas, e o 5. Qual é o menor expoente? É o 1, né? Que eu tenho 2 e que eu tenho 2 elevado ao quadrado. Então, eu vou pegar apenas o 2. E o 3 da mesma forma e o 5 da mesma forma. Então, eu vou ter 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Então, 30 é o máximo divisor comum entre 690 e 180. E para eu achar o mínimo múltiplo comum, é o menor múltiplo entre os dois, é o menor número que é múltiplo dos dois, tá? Eu vou fazer diferente. Eu vou pegar todos os termos, tá? Mesmo os que não forem comuns, porque aqui o 23 aparece no 690 e no 180 não aparece, vou pegar todos os números elevado aos maiores expoentes. Então, vê que no MDC a gente pegou o 2 elevado a 1 e o 3 elevado a 1. No MMC a gente vai pegar o 2 elevado ao quadrado e o 3 elevado ao quadrado, tá? Então, fazendo essa conta aqui, eu vou encontrar que o 4.140 é o mínimo múltiplo comum de 690 e 180. Então, resumindo, o máximo divisor comum é quando, para a gente encontrar, a gente multiplica os fatores comuns com os menores expoentes. E o mínimo múltiplo comum, a gente multiplica todos os fatores com os maiores expoentes. Tá ok? Então, com isso a gente encerra essa nossa primeira aula. Eu espero vocês e até a próxima.